Boa aula, Paty. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Tá, aqui é a primeira vez que eu compartilho a tela aqui, que eu não... Era sempre a Cris que apresentava, mas que bom que estão vendo. Aqui para mim não aparece a tela. Cadê a Cris? A Cris, ela teve um compromisso hoje e não pôde comparecer, então aí ela me passou o login e senha dela para que eu pudesse criar a sala e apresentasse os slides e tudo mais. Geralmente ela cria a sala antes e me deixa utilizando, né? Me coloca como host ali para poder fazer. Mas hoje ela teve que sair, já era 6h30, e aí não dava para deixar a sala criada para eu entrar, que daí 6h30 eu estava no trabalho ainda. Então aí ela deixou o login comigo. Mas espero que esteja tudo certo aqui, já coloquei para gravar. E aí acho que depois salva no meu computador e eu mando para vocês. Na última aula que a gente teve sobre o medo, a gente a gente começou a comentar, né, sobre o prestar atenção na nossa mente, né, e prestar atenção também no nosso corpo, no tipo de sentimento que a gente tem diante de todas as situações, e investigar mesmo o mecanismo da nossa mente, né? Eu até deixei isso como uma atividade ali para que a gente pudesse investigar, sem mudar nada, sabe? Investigar e só perceber ali quais são os movimentos que a mente faz, como é que ela age. Eu dei um exemplo da minha própria mente, que eu costumo falar que eu me exponho, né? Então eu me expus aí falando, dei 2 exemplos meus. Um era eu dirigindo, onde eu pude perceber aquele movimento ali da minha mente. Primeiro, ela julga, ela compara, depois ela quer ter razão e tudo mais. E eu pude perceber aquilo ali na prática, assim, acontecendo em frações de segundos. Depois eu dei o exemplo não sei se vocês lembram da aula, dei o exemplo de, à tarde eu estava aqui no trabalho e me veio um pensamento, não quero dar aula hoje, não estou afim de dar aula hoje, foi o pensamento. Então, com o pensamento aí já veio as sensações, só que na hora eu identifiquei as sensações, senti aquilo ali passou e pronto. A falta de vontade, né, a não vontade de dar aula, ela passou e tudo mais, então eu pude perceber que eu tenho poder de escolha no meu mundo, né? Vem um pensamento para mim e eu tenho poder de escolha de viver, vestir essa máscara do pensamento e viver aquilo ali como se fosse verdade e me deixar levar por isso e deixar que a minha vida seja levada por isso ou não. Ou eu posso analisar, posso estar no controle da minha vida e minuciosamente ali perceber se sou eu que estou pensando isso, se eu estou sendo induzida, ou se isso é um pensamento antigo meu, que retornou aí por ele ter muita força e tudo mais. E eu queria saber de vocês, se vocês fizeram esse exercício, se chegaram a prestar atenção em vocês em relação a isso. Como é que foi esse tempo aí que a gente não deu que a gente ficou sem a aula do medo? Acho que foram só 2 semanas, né, Jorge? Foi 2 semanas. Alguém quer falar? Exatamente. Alguém quer dividir alguma coisa? Não? Eu tenho isso às vezes, mas aí eu desafio e vou lá e faço as coisas. Muitas vezes me vem de não fazer as coisas e falo, eu vou lá e faço. Eu desafio sempre essa coisa de não ter vontade de fazer as coisas, sabe?
Às vezes vem a vontade de fazer de fazer uma coisa, eu vou, e aí não gosto, e eu fico emputeada comigo mesmo, né? E aí, porque eu não gosto. Às vezes me vem essa coisa, tenho vontade de, sei lá, fazer uma trilha, aí eu vou e faço e fico emputeada porque não foi como eu queria, né? Falei, agora, na próxima vez que eu tiver vontade de fazer uma coisa, eu não faço mais. E aí, quando às vezes tenho vontade também de não entrar no curso da segunda, de não entrar no curso da terça e quarta, aí quando chega no último 5 minutos, eu pego assim, não, eu vou entrar, não vou perder. E aí, no final, eu sinto que é mais positivo, né? Do que às vezes que eu fico assim, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí vou que, né? Não é aquilo que eu estou esperando, aí eu fico chateada. Sim. E tu percebe quem é que classifica como bom ou como ruim? Ou não Não, porque prestou eu, atenção? eu analiso, né? Eu falei, quando eu não tenho vontade de fazer uma coisa, depois eu faço, porque tem que ser responsável pelas coisas. Aí, assim, eu fico contente, porque eu sei que é uma coisa boa, né? E às vezes, né? Porque às vezes, quando vou fazer uma coisa que eu estou com vontade de fazer e não vem como eu quero, né? Não é como eu esperava. E aí eu penso assim, na próxima vez que eu tenho essa coisa de fazer as coisas, eu não vou fazer mais, porque não realiza a expectativa que você estava esperando, né? Vou lá fazer essa coisa e tal. E aí vou lá e quebra a cara e volto para trás. Aí eu penso, da próxima vez não vou fazer mais. Esse negócio da expectativa está muito ligado com o controle, né? Nós seres humanos aqui encarnados, não sei, acho que posso dizer nós aqui encarnados mesmo, nós somos muito controladores e apegados, né? Então, meio que a gente está focado lá no resultado e a gente não percebe o caminho, né? Não percebe todas as coisas, tudo que nos levam até aquele resultado. É, é como se a gente ignorasse o processo, né? Como se a gente ignorasse tudo que está acontecendo à nossa volta e tivesse lá naquele futuro que nem chegou ainda. Então aí a gente não presta atenção no que está fazendo agora, ou muitas vezes aquele resultado nem era o melhor para a gente, acaba acontecendo melhor, de duas uma, né? Mas a gente não está lá, não tá aqui não tá aqui no presente e também tá focado lá no futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, essa questão de se frustrar por conta de um resultado, eu vejo como se fosse como se fosse uma punição, né? A gente se pune e se frustra por não fazer, as coisas não saírem do jeito que a gente pensa. Mas a gente não precisa fazer isso com a gente mesmo, né? A gente sabe que Deus possui a sabedoria suprema, Ele sabe tudo que é melhor para a gente. Então, às vezes o resultado não foi como a gente esperava, justamente porque Deus sabe que não seria o melhor para a gente, ou a gente não estaria preparado, ou justamente porque a gente não prestou atenção no processo. Então, a gente estava lá plantando um morango esperando receber uma melancia. Então, e é justamente sobre isso, assim, a aula e um pouco esse livro no sentido de que a gente a gente não experimenta as coisas como se elas fossem algo novo, né? Eu fiz uma coisa e me gerou prazer, então agora eu vou querer sempre aquela sensação de prazer, aquela sensação, sabe? Então, se me causa qualquer um outro tipo de sensação, eu já fico frustrada e acho que aquilo já não tá certo, enfim, e tudo mais, né? E isso vem muito dessa memória que a gente cria em relação às situações que a gente passa, né? E não se colocar de forma nova diante das situações. Pode falar, amigo. Tati, eu vi que você está dando outra direção. Eu só vou dar um. Ontem eu já falei sobre isso, por exemplo, quando a Tinelli olha para a mente dela e ela vê que ela faz todos esses movimentos, é isso que eu queria chamar a atenção. Gente, isso é autoconhecimento.
E eu vejo que a gente dá muito pouca importância. Você olha para a mente, ela mandou ir para cá e para lá. Eu me decepcionei, isso. E você larga isso. Isso não é para largar. Isso é para você olhar para a tua mente cada vez mais e querer saber mais sobre você mesmo. Se você não tiver essa percepção, você não vai para lugar nenhum, porque sem o autoconhecimento você não vai evoluir. Não vai evoluir. Porque fica faltando uma parte importante que é os teus defeitos, as tuas imperfeições. E a outra parte é onde Deus quer te levar, que é a ideia de Deus para o problema que você está inserido. Então, assim, quando olhar para a mente, observa aquilo, fica observando, sem julgar, sem condenar. É uma observação livre, absolutamente livre, onde você vai ver algo com um sentimento de aprendiz, de adquirir um conhecimento sobre você mesmo. Mas se você rotular aquilo, aí isso é ruim, isso é bom, isso é chato, isso não é. Aquilo foi. Você perde o autoconhecimento. Então, por favor, não façam isso. Olhem para vocês. Queiram ficar nas suas mentes. Gente, a gente passa muito pouco tempo com a gente mesmo. Não fujam. Essa fuga leva você a uma contração de consciência, onde você perde a oportunidade que Deus está te dando de se autoconhecer e depois saber o movimento que você tem que saber fazer a partir disso. Então, você vê, a Tinelli tem aí um campo enorme, imenso de situações que ela pode trabalhar. Tanto a nível obsessivo, como que é a aula da quarta, né, que é alcançar a inteligência espiritual, a inteligência moral. Ela tem um campo enorme aí de autoconhecimento, como a Tati fez. A Tati ficou lá olhando, ela ficou observando onde isso quer me levar. Por trás dessa informação, há mais informação. E por trás há mais informação. E é isso que é sair da superfície em profundidade e buscar o seu ser, que está lá bem no fundo. Então, por favor, não joguem fora a informação sobre você mesmo que você precisa ter e que você está descaracterizando. Você não quer olhar para aquilo, mas você vai ser obrigado a olhar. Então, faça isso por livre escolha. Era isso, amiga, porque eu vi que você estava dando uma outra direção aí para não voltar depois. Obrigado, viu? Imagina, obrigada também. Isso que o Jorge muito falou, isso que o Jorge falou é muito importante, já dá até o gancho para esse slide que eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês, que para mim aqui não aparece o que está aparecendo para vocês, mas que é justamente o que é aprender, né? Isso que o Jorge falou para a gente, que o Jorge falou... Oi? Tati, não está aparecendo só Krishnamurti, o que é aprender o slide, não tem outra coisa. Isso, é isso mesmo, que é aprender. Sem liberdade, a vida é sem profundeza, né? Não, só Krishnamurti, o que é aprender só. E embaixo do que é aprender não está aparecendo sem liberdade. Sim, mas é tão pequenininho que não dá para ler. Tá, entendi. Então, aí ele fala ali... Desculpa, ele fala ali, sem liberdade a vida é profundeza. E isso que o Jorge falou agora, ele resumiu justamente o que é aprender. Né? Porque a gente tem um aprender aquele cumulativo, sabe? Eu sou sempre adiantado, né? Não, amiga? imagina. Eu sou sempre acelerado, né? Não, é sincronizado. É que a gente vai acumulando, eu vou lendo um monte de livros, eu vou estudando um monte de teorias, né? Eu participo da aula, então aí agora eu já sei que o universo ele é dualístico, e aí eu vejo tudo fragmentado, e aí é isso que bom, aprendi de onde eu vim. E como é que a gente usa isso? E como é que a gente percebe essa visão fragmentada da gente, né? Quando a gente conhece esses fragmentos. Quando a gente conhece, não vou dizer cada um deles, mas quando a gente começa a conhecer o mecanismo, né, de cada um deles, quando a gente começa a conhecer o mecanismo da nossa mente, como que ela age, juntando todas essas teorias que a gente aprende, que são sim muito importantes, mas que se a gente não souber aplicar, elas não adiantam de nada, né? Até o intuito de ter a ideia, né, dessa aula, de ter criado essa aula, foi justamente isso, assim, para facilitar um pouco,
tentar, pelo menos, né, facilitar um pouco, como que eu vou aplicar isso? Porque pelo que a gente percebe, assim, a gente não conhece nada da nossa mente, nada. Então, ela vai lá e fala para eu me frustrar e eu me frustro. Aí agora ela vai lá e fala, aconteceu um resultado lá que me deixou vaidoso, pronto, agora eu vou ficar feliz. Então, perceber todos esses resultados e perceber principalmente da onde vem cada tipo de pensamento e da onde vem cada sentimento, né? Se é a minha mente lá que trabalha para o ego que está mandando fazer as coisas ou se está vindo de outro lugar. Geralmente está vindo de outro lugar, né? Porque, como o Jorge ele falou, a gente não utiliza o conhecimento para se aprofundar no que é verdade, né? A gente utiliza o conhecimento para ficar ali na superfície, para deixar que a nossa mente faça o que quiser da gente, né? Então, é muito importante, gente, que a gente possa trabalhar todos os dias, pegar esse material que a gente tem em mãos e trabalhar todos os dias. A vida tá aí para isso, sabe? É muito mais do que a gente está aqui no trabalho, pagar boleto, sei lá, ir à praia, comer coisas gostosas, enfim. A gente está aqui, tem tudo isso de presente, mas para justamente colocar isso em prática, para perceber a nossa mente. Tudo isso que acontece, principalmente as outras pessoas, são instrumentos para que a gente possa colocar tudo isso em prática. Mas se eu não percebo os movimentos da minha mente, isso não vai servir de nada, porque eu vou ser escrava. Eu vou continuar sendo escrava de vontades e de prazeres que muitas vezes nem são meus, ou que eu abusei, enfim, e de certos comportamentos que me causaram prazer, e não vou me libertar disso nunca, e não vou conseguir evoluir nunca, e ainda vou dar margem, né, e dar abertura para obsessões, enfim, e tudo mais. E depois, para sair disso, é muito complicado. Então, é um apelo, assim, o Jorge fez e eu faço também, gente. Por favor, vamos prestar atenção nos mecanismos da nossa mente, sabe? Por mais simples que sejam, assim, e é muito importante a gente começar por os mais simples, porque são os que a gente mais repete, né? Ontem na aula, a Cris falou, e é muito verdade, assim, a gente fica esperando por grandes eventos, né? E eu era muito assim quando eu comecei a aprender, tipo, quando tem alguma diversidade ali na minha vida, algum conflito, algum atrito, pronto, aí agora eu vou colocar em prática, eu tenho que ser calma, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. E acabava por acontecer mecanicamente. Então, coloquem isso em prática nas pequenas coisas de vocês, para vocês verem o quanto é legal presenciar isso na prática, sabe? O quanto tu presenciar um pensamento tentando te envolver e se transformando em diversos outros, vindo com diversas roupagens para ver se tu cai em algum momento. O Jorge vive assim o tempo inteiro, ele pode falar para vocês quão maravilhoso é isso, né? Que ele consegue perceber o tempo inteiro, eu não cheguei nesse nível ainda. Mas quando acontece, eu fico muito maravilhada, assim, e ao mesmo tempo fico até preocupada, porque eu vejo o quanto eu estou na superfície ainda, sabe? O quanto deve existir de conhecimento lá dentro da gente, ali soterrado, que a gente nem deve ter noção de como seja. A gente não tem como mensurar toda essa riqueza e essa inteligência que tem dentro da gente, né? Mas a gente depende só da gente utilizar isso. E todos os nossos sofrimentos, eles estão muito relacionados no quanto a gente está preso nisso, nessa superfície, né? No quanto a gente não tem profundeza, porque se eu não conheço o mecanismo da minha mente, vou até passar para frente aqui esse slide, mas se eu não conheço os mecanismos da minha mente, e se é ela que cria os meus problemas, eu vou continuar sempre criando os mesmos problemas e tendo sempre os mesmos resultados. Então, se a gente está insatisfeito com a vida que a gente leva, ou se a gente sente essa necessidade de mais e de evoluir, a gente precisa prestar atenção não em como resolver os nossos problemas, em sim perceber como que a nossa mente cria esses problemas, para que assim aprender claro, a resolvê-los de maneiras diferentes, mas também a minimizar a criação desses problemas.
Alguém quer eu tô aqui falando, mas alguém quer compartilhar mais alguma coisa? A Tinelli compartilhou com a gente, né, a experiência dela, mas alguém quer compartilhar se prestou atenção, se percebeu algum movimento diferente na mente e tudo mais? Ou Jorge, né? Pode falar, Carlos. Então, a aula de hoje, a espiritualidade colocou ela exatamente para mim. Que bom. Eu tô vivendo de forma mecânica, fazendo tudo aquilo que a minha mente está produzindo, exceto quando eu imagino que tem algum aviso da espiritualidade dizendo, às vezes eu penso, eu vou em tal lugar e alguma coisa fala para mim, não vai, eu desisto, eu não saio. Mas, no geral, eu estou vivendo mecanicamente. Isso me frustra, o que é normal. Através da frustração, a gente aprende. Isso é bom. Mas o quanto a gente tem que aprender. Então, tipo, totalmente boiando, flutuando. Vou comprar esse livro. Do Krishnamurti, A Mente Sem Medo. Ele é muito bom. Ele é um livro bem curtinho, ele é separado em palestras, né? São 10 palestras que ele fez e ele é realmente muito bom. O Krishnamurti, ele tem uma linguagem muito... Eu acho a linguagem dele muito... Ela não é prática, sabe? Mas aí, como eu tenho o Jorge, eu vou lá, peço para ele traduz para mim e tal. Mas eu acho que é bem válido, assim, o Jorge, se eu não me engano, comprou no Mercado Livre, Jorge, foi isso? Ou no Sebo, eu não sei. Foi, eu comprei no Mercado Livre. Porque eu acredito que, como é de 1970 e poucos, eu acho que ele tem para vender. Não tem, para né? vender. Inclusive, tem uma cunhada minha que me pediu hoje, me perguntou onde é que eu acho para vender. Não tem. Ah, mas o teu tá comigo, então se quiser, né, emprestar. Não, mas está em boas mãos, né? Tati, eu posso falar o nome, né? Deve, eu já ia pedir mesmo. Isso que a Tati Rocha está falando tem uma importância tão grande. Por exemplo, vamos pegar os exemplos que tem usado aí. Por exemplo, a Tati falou, eu não vou dar aula, mas eu vou dar aula. Aí a Tinelli falou, eu não vou para aula, mas eu vou para aula. Isso quer dizer o movimento pendular. Isso quer dizer que você está fora de si, que o ego está jogando você para um lado e está jogando você para o outro. E esse processo de você viver dentro de um pêndulo, vou ou não vou, faço ou não faço, leva você a processos obsessivos, porque você cria uma desordem, uma mente hiperativa, e isso se fragmenta mais e mais. Não só obsessivo, ela te desequilibra, ela te desorienta, você não sabe que atitude tomar, nem o que é certo, nem o que é errado. O que acontece a nível obsessivo é que fica fácil deles fixarem uma ideia em você, uma ideia ruim, já que você não sabe qual é boa, qual é ruim. Você não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, se você casa ou descasa, se você vai fazer a trilha ou não vai, se você vai dar aula ou não vai, se vai assistir aula ou não vai, se vai no mercado ou não vai. Fica muito fácil ele mandar você ir para qualquer lugar, porque aí você fala, opa, agora apareceu uma ideia diferente, né? Eu não vou para o mercado, eu não vou para lá, eu vou para a piscina, tomar banho de piscina. Então, é assim, é disso que nós estamos falando. Se você não conhecer esses mecanismos, como é que você vai sair deles? E como é que você vai ter uma mente livre? Sem a mente livre, você não vai evoluir, porque você precisa da informação nova, que não está dentro da prisão, que você está vivendo. Você está dentro de um círculo contínuo, produzindo os mesmos pensamentos, fragmentando as mesmas coisas e dizendo que está feliz da vida. Então, você precisa... Eu até ontem falei assim, olha, eu passei por uma situação esses dias, ela quer que eu conte uma minha, e eu falei até para ontem na aula, a única coisa que me deixa irritado na vida, e é verdade, é quando eu tenho um processo, uma prova, alguma coisa, e eu não consigo identificar a ideia. Mas eu aprendi, isso é autoconhecimento, eu aprendi que quanto mais eu meditar e mais calmo eu ficar, menos desordem eu produzo, menos desequilíbrio eu produzo.
mais fácil fica de eu encontrar a informação que eu quero. E a informação vem no livro, a informação vem a intuição, a informação vem para um amigo que você conversa, mas você precisa estar atento a isso. Mas se você tiver na mente mecânica, na mente pendular, como é que você vai buscar tudo isso aí? Eu até falei ontem na aula, eu li um trecho do livro que fala sobre a raiva, né? Que é algo muito importante. Aí a Tinelli falou sobre a raiva. Quando eu fico morrendo de raiva. E aí a Tati complementou, ó, isso é punição. Que é o que estava no livro ontem, né? Que eu li para vocês que a raiva ela vem do medo, né? E o medo é que você esteja fazendo algo errado, ou que você esteja sendo injustiçado, ou que você esteja sendo ofendido, ou que você não é bom o suficiente, ou porque você é ruim o suficiente. E esse medo ele cria um desejo em nós de punição. Então não vou fazer mais isso. Isso é punição. Isso é sair do caminho evolutivo, é sair do aprendizado. Então isso é muito sério, gente. E todo mundo faz isso o tempo todo, mas a informação ela está em todo lugar, em tudo. Se você estiver assistindo um filme, qualquer filme, lá você vai receber a informação. Se estiver caminhando, você vai receber a informação. Se falar com qualquer pessoa, você vai receber a informação. Então, mas você precisa estar atento, você precisa estar desperto, você precisa estar presente no seu mundo. Então, não joguem a informação que o universo está dando para vocês e descaracterizem ela e não se importe com ela. Isso é um erro fantástico. É um erro que tem um preço muito caro. A mentora Joana de Ângelo ela tem uma frase que eu adoro muito, que ela diz, se a gente educar a mente, colocar a mente em ordem, nós todos vamos conseguir sucesso na reencarnação. Então, você vê, você tem uma diretriz para você ter sucesso, você ser um completista, como diz o André Luiz, ele usou esse termo, né, aquele que completa a encarnação com sucesso. Você precisa educar essa mente. Mas se você vai educar a mente, se você não está sabendo o que está acontecendo com ela. Ou ela está te mandando para todos os lugares, criando fantasias mil. É isso, gente. Desculpa, Tati, até eu... Nada, maravilhoso. Pode continuar, amigo. Pode continuar, maravilhoso. É que eu acho tão importante assim a gente conhecer e pelas coisas, né, pelas experiências que a gente troca, a gente vê que a gente não conhece, né? É muito fácil quando alguém fala de fora, né? Conta pra gente as experiências, a gente consegue perceber, né, que a pessoa não conhece o mecanismo da sua mente e tal. Isso quer dizer que eu também, é muito provável que eu também não conheço a minha. Eu sei que eu não conheço a minha, mas é importante que a gente preste atenção nisso, né? Por mais que a nossa mente ele fale para a gente que a gente já sabe ou que a gente não, mas isso está muito repetitivo, ou não vou entrar de novo na aula, porque já sei e tal. Pode ter certeza que a gente não sabe. Todas as vezes que o Jorge ele fala alguma coisa, ou dá uma aula, enfim, ou ele contribui para a gente, eu sempre acabo entendendo de outra forma, sabe? E foi aí que eu percebi que a minha arrogância era muito grande, de achar que a minha mente sempre falava para mim, mas isso eu já sei. Mas isso eu já sei. Aí depois eu comecei a perceber, mas ela sempre fala isso nesse momento. Então, ou seja, é um pensamento aí repetitivo. Pensamento repetitivo para que eu, né, e arrogante, para que eu, como se fosse ali um indício assim, não precisa mais, sabe? Isso tu já sabe, como se eu fosse o centro do mundo e já soubesse de tudo. Então, é um pequeno exemplo ali, o Jorge pode até complementar, eu adoro botar minha cara a tapa aqui, mas é que tudo vem da nossa arrogância, sabe? E daquele medo inicial que a gente teve. Então, resumidamente, se a gente for prestar atenção, todos os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes, elas são baseadas no medo. E a gente precisa pegar, sabe, esses momentinhos, assim, precisa investigar, porque senão a gente vai continuar vivendo assim dessa forma, né? E sendo sugestionados, como o Jorge falou muito bem. Eu brinco com a minha mãe que os espíritos eles devem olhar para mim e devem pensar, não, essa aí é muito fácil. Eu falo, ela já faz. Então,
Eu vou, eu vou partir para outra, porque essa aqui eu falo, faz, essa aqui tá muito fácil, vou tentar convencer outra e tal. E é assim, a gente se deixa levar por um monte de pensamentos e acredita neles, tanto pensamentos que falam que a gente é muito bom, quanto pensamentos que falam que a gente é muito ruim. Aí a gente passa o dia se frustrando, aí contém, e orgulhoso, se frustrando, aí orgulhoso, se frustrando e orgulhoso, sabe? Então, é muito importante, gente. Mas voltando aqui pro... Jorge, quer falar alguma coisa ou eu posso continuar aqui? Ô, amiga, você deu um gancho aí, eu posso dar uma explicação? Eu sei, aham. É que quando você falou assim, Eu já faço de propósito. minha mente diz assim, ó, você já sabe, isso você já sabe. E eu vou falar porque isso acontece com todo mundo, né? Ou Por isso quando que a eu dei o gente exemplo. acha que eu não consigo. O contrário disso é eu não consigo, isso é muito difícil. As duas situações. A tua mente está te paralisando. O que é que ela quer? Qual o objetivo dela? É que você não evolua, que você não receba aquele conhecimento para você continuar escrava. E qual a consequência de continuar escrava? Você vai continuar sofrendo e você vai contrair mais a consciência e fixar a sua consciência numa única ideia, o que é um mau erro. Você vai perder toda a infinidade de informações. Então, é necessário realmente, gente, prestar muita atenção. Todas as fúrias que a gente tem, como a Tati falou do medo, todas as irritações, todas as cóleras, todos os processos de intolerância, todas as formas de arrogância, ela vem do medo, como a Tati mesmo falou. Se você tem muita raiva dentro de você, é porque você tem muito medo. E você tem um medo incrível de punir a si próprio, embora você já esteja se punindo. E por isso que você gosta de punir as outras pessoas, né? E julgar as outras pessoas, e criticar as outras pessoas, e condenar as outras pessoas, porque isso te dá um ar de superioridade e você esquece um pouco do seu sensor, desse gigante que tem dentro da gente, que condena a gente, que faz a gente se encher de culpa. Então, se você não observar tudo isso, você não vai sair disso. Não vai. Era isso, amiga. Tá muito maravilhoso. Obrigada, amigo. Até porque isso dá uma sensação de prazer, né? Não desliga o microfone, não, deixa ligado. Até porque isso causa uma sensação de prazer, né? Quando a gente abusa de certos comportamentos, a gente sente aquela sensação de prazer que é aquele prazer do ego, né? O ego inflando, assim. Então, até nisso a gente tem as percepções distorcidas. Como isso nos causa a sensação de prazer naquele momento, a gente quer continuar abusando daquilo ali. E muitas vezes a gente tem uma pessoa como forte, né? Quando utiliza de todos esses mecanismos, principalmente da arrogância, e a gente tem a percepção ali distorcida, que é uma pessoa forte, enfim, e tudo mais, mas não. Isso é uma pessoa que está completamente cheia de medo, né? Então, uma pessoa que é muito grossa. Não sei se... Eu conheço pessoas que são extremamente grossas e críticas, assim. Não que eu não seja, né? Mas... Sou bastante crítica, assim. Mas... eu conheço uma pessoa, me vem duas na cabeça, assim, que são pessoas muito grossas. E são pessoas que são até rotuladas de fortes, assim, ele é muito forte e tal, e não demonstra e tudo mais. Mas é só uma pessoa que não se conhece e tá ali morrendo de medo, sabe? Morrendo de medo que todo esse medo venha à tona, que todo mundo descubra ali aquele medo e o medo de todos os sentimentos que estão ali dentro escondidos, né? Então, quando a gente lidar ou quando a gente perceber pessoas assim, é bom que a gente lembre que é só uma pessoa que está ali morrendo de medo e que não se conhece, né? E a partir disso, tomar novas posturas, ter novas... olhar com maneira diferente e perceber que todo aquele medo que existe nela, muito provavelmente que a gente está percebendo, muito provavelmente a gente tem dentro da gente também. Então, olhar para a gente com esse olhar de compaixão, né? Que a gente não precisa ter medo. Se a gente confiar em Deus e na vida, a gente não precisa ter medo. O problema é que a gente não confia. A gente acha que a gente é melhor do que Deus e melhor do que todo mundo, e por isso que a gente age e sai fazendo tudo o que a gente faz, né? Tu ia falar alguma coisa, amigo? Eu ouvi tua voz. Pode, não viu, não. Ah, tá. Pode ir em frente, amiga. Tá. Então, eu vou voltar aqui para os slides, né? Que é aprender só em liberdade
pode haver mudança. E como a gente já conversou, a gente não vive, né? A gente vive na prisão, a gente não é livre. E isso, conversando aqui, expondo tudo que a gente passa, a gente pode ver um do outro que a gente não é livre, né? A gente vive na prisão ali, e acreditando em tudo que se passa ali naquela tela mental, e olhando para aquilo ali fixamente, existe todo um mundo ao nosso redor acontecendo, né? Toda uma verdade, um infinito ali de informações e de verdades, mas não, a gente presta atenção só ali na nossa mente, né? E se a gente presta atenção só naquilo ali, a gente é preso. Então, se a gente... E ali diz que só em liberdade pode haver mudança. Mas se eu não vivo livre, se eu nem sei o que me prende, né? Porque é muito importante a gente aprender e a gente descobrir o que está prendendo a gente, porque senão é aquilo que eu sempre falo e vou falar todas as aulas assim repetidamente. Senão é só mais um outro lado da mesma moeda, né? Senão é só mais uma mudança de condicionamentos ali naquele mesmo padrão de pensamentos. Então é muito importante não que a gente busque a liberdade, mas que a gente perceba o que está nos prendendo, né? Quais são as garrinhas ali que estão formando as nossas prisões mentais e deixando a gente cada vez mais soterrado ali dentro. Para que aí sim a gente possa mudar. Senão vão ser só pequenos ajustes, como diz o Jorge, vou colocar um pisca-pisca ali, vou fazer uma alteraçãozinha ou outra, mas profundamente não vai haver mudança. Tá em inglês aqui. A Helena levantou a mão, é isso? Pode falar, Helena, por favor. Saudades Isso, Tati. da sua voz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, quero compartilhar, tu falou agora algo que aconteceu hoje mesmo, né? Uhum. Então, assim, eu tive um dia, assim, um corrido, né? Minha filha fez cirurgia, estão tudo aqui em casa, então eu tô, assim, bem fora da minha rotina, aquela coisa toda, mas estou levando isso como desafio, né? Acho que é uma forma de aprendizagem, botei, assim, percebi que estou precisando passar por isso, né? Em relação à irritação, em relação ao barulho, mas enfim. Aí hoje o que acontece eu tive que ser de manhã para levar minha filha para tirar dreno e tal. Aí eu cheguei já, passava quase 1 hora da tarde, aí a casa estava aquela bagunça, e às 3 horas ia chegar a menina que ia fazer a drenagem linfática, a filha dela. Gente, eu estava atacada, correndo, estava louca, suando, porque eu tinha que lavar louça, porque eu tinha que arrumar a casa, porque eu tinha que passar pano. De repente, sabe, eu parei e pensei, me veio a questão da pressa, sabe, que isso é uma coisa que para mim é bastante forte. Pensei, cara, se eu estou com pressa, é porque tem algo errado ali, alguma coisa, né, é alguma coisa de mal. E aí veio aquela coisa, aquela mania de perfeição, de que eu tenho que estar sempre com tudo arrumado, com tudo limpo para esperar as pessoas, e que, sabe, e aí eu parei assim, não, eu enxerguei isso, sabe, foi legal porque eu enxerguei, parei na hora e falei assim, quer saber, vou fazer no meu tempo, o que der tempo de fazer, dá, se não der, paciência, dane-se, sabe, fiz um... E assim, relaxei e no fim dei conta de tudo da mesma forma, mas assim, de uma forma diferente, entende? Eu estava assim, tão acelerada, gente, eu estava suando, vocês não têm noção, porque eu queria dar conta de tudo em pouco tempo. E eu consegui, fiquei contente assim comigo que eu parei, percebi o que estava acontecendo, percebi que era essa minha maneira, né? Esse meu ego, né? Alimentar o ego, essa coisa não é perfeita, né? Nossa, ela mantém, consegue fazer tudo, né? Mas fiquei feliz de ter conseguido parar essa loucura que eu estava ali e relaxei e segui, sabe? Fiquei feliz por esse sentido. Só queria compartilhar. Que bom, Helena, que bom. Isso que a Helena falou é muito importante. Eu vou deixar o Carlos falar, depois eu vou perguntar para vocês, já vou deixar até a pergunta no ar. Mas vocês já prestaram atenção na aceleração de vocês? Para mim, ela funciona como se fosse até palpável, sabe? Eu entro ali no movimento e me deixo levar e só paro quando tem algum atrito, algum erro, alguma coisa, sabe? Que aí eu vejo que eu realmente estou cega. Assim, ou eu, por exemplo, vou lá e como iogurte e jogo a colher no lixo e o potinho na pia, sabe? Coisas assim acontecem comigo. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já pararam para perceber que vocês têm a escolha de entrar nesse movimento de aceleração ou de não entrar. Já aconteceu isso com vocês ou não? Mas antes eu vou deixar o Carlos falar primeiro. O Carlos Oi? seria eu?
É você? É Carlos César, é isso? É o único Carlos da sala, eu acho. Aham. Tá tudo certo, o raciocínio tá ok, eu me identifico com tudo isso, eu sou muito igual a você. Eu sou ligado no 440, não é nem no 220. E eu paro, às vezes, e fico pensando, cara, você precisa desacelerar. Eu já tive um princípio de infarto com 30 anos por ser assim. E a médica falou, você tem duas escolhas, né? Aperta um botãozinho reset ou logo, logo você vai infartar de verdade. Mas eu sinto que é da minha personalidade. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vivo só. Eu sou comissário. Então, eu trabalho em casa, eu estudo, eu malho e tem que ser tudo ao mesmo tempo. E uma hora vai dar alguma coisa errada. Mas só uma dúvida aqui, né? Nem tem tanto a ver. Como assim tudo ao mesmo tempo? Tu tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Três coisas ao mesmo tempo? Não, eu não entendi essa parte. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Por um exemplo, se eu estou em casa, falando de aceleração, eu estou em casa, eu estou cozinhando, eu estou limpando o apartamento, eu estou colocando roupa para lavar, eu estou estendendo roupa. Eu não consigo fazer uma coisa só, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí E isso, ficar ali parado e esperando fazer uma situação te deixa em uma sensação de desconforto, assim. isso, exatamente. Eu me percebo, mas até então eu não consigo me segurar. Estou fazendo umas terapias, estou em busca de melhoras. Uhum. Tem bastante coisa para ser trabalhado aí, né? Para a gente poder conversar e tudo mais. O que me chamou a atenção foi a questão ali da personalidade, né? De tu dizeres da tua personalidade. Eu acho que o Jorge vai poder me ajudar em relação a isso. Se já quiser até ligar o microfone, Jorge. Mas, na verdade, é uma personalidade que a gente criou. Eu acho que você está lendo a minha mente, viu? Nós estamos telepaticamente bem em sintonia. É porque eu tô aqui tranquila e relaxada. Deve ser isso então, amigo. Sabe? Eu queria perguntar para ele assim, ó, o Carlos, por quê? O porquê de tudo isso? O porquê que você é acelerado, por que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Você já Então, pensou por quê? Então, eu trago coisas da minha infância, e eu lembro da minha mãe de criação falando para mim o tempo todo: eu estou te dando 1 hora para você fazer tal tarefa. Se você concluir em 50 minutos, ótimo. Você pode terminar em 40, você pode fazer em 30. Vai sobrar tempo para você fazer uma outra coisa. E eu sempre fui muito cobrado em casa. E tinha uma cobrança de as coisas para tentar se destacar, e eu trouxe isso para minha vida, e até o presente momento, com 40 anos, eu estou tentando administrar todo esse barulho. O Carlos, assim, ó, todo mundo, todos nós aqui recebemos impulsos quando crianças, né? E por quê? Porque toda essa situação ela precisa sair do estado de profundidade e vir para o estado de superfície, para que a gente possa ver. Então, Deus usa os instrumentos, né? E ontem teve a aula do mal que fala disso, né? O mal, vamos dizer que era sua madrasta ou sua mãe? Sua madrasta, Minha mãe adotiva. sua mãe adotiva. A tua mãe adotiva fez o papel do mal, né? Ela mandava uma situação negativa para você, que era para você transformar em algo positivo, mas você não tinha condição naquele momento. Então, qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que você trouxesse todo esse conteúdo que é de outras vidas, não é? Para a superfície, para que você pudesse enxergar. Porque se ele ficasse em estado latente, você não ia ver. Se você não vê, você não vai, né? Você não vai ter tempo de corrigir e transformar. Esse é um ponto. Então, ela não é a culpada. A culpada são situações que você fez em outras vidas que deixou você com esse tipo de situação.
E por trás de tudo isso só tem medo, né? Entendeu? Tem muito medo. Sim. Medo de tudo, não é? Mas você não precisa ser assim. Então, você está no curso certo. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Tem até um livro aqui que eu queria indicar para você. Eu indiquei ontem para o grupo, né? Se você puder comprar, não sei se está vendo aí. É um livro de filosofia, né? Sêneca. Como manter a É do calma. Sêneca, o filósofo Sêneca. Ele é um estoico, né? Do movimento do estoicismo. Como manter a calma. Eu acho que você deveria ler esse livro aqui, porque o Sêneca ele dá várias e várias ideias de como você se torna um ser calmo, não irado, não. E você deveria ler o capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e conversar com o seu anjo da guarda para ele te explicar, não é? Por que que Deus pede para a gente ser manso e pacífico? E porque o pacífico ele tem uma importância muito grande na nossa vida, que é de não gerar mais conflito. Mas com o tempo eu tenho uma aula sobre isso, acho que eu vou te mandar depois. Vou pedir para a Cris te mandar. Mas eu queria falar um pouco sobre a Helena também. Se minha amiga Helena não ficar chateada comigo, né? Ela fica brava comigo. Amiga Helena, cadê você? Não Sumiu? fico bravo com você, tá? Ok, Não fico bravo com você. Sabe graças a disso, Deus. pode falar. Amém. Você sabe que você tem uma mente rígida, né? Muito rígida. E nós já conversamos com você a esse respeito, de que essa rigidez que você chama de perfeição, mas não é perfeição, é que você precisa ter todas as caixinhas nos lugares, sempre. Porque se você não tiver, você perde o controle de si mesmo. E o sensor, né? E o medo vai aumentar por causa do sensor. Então você criou uma rotina onde ela te liberta do medo e te liberta do sensor, mas não faz você feliz. E faz você uma pessoa muito estressada. E esse mecanismo da rigidez você leva para o exterior e para o interior. Você vive com ele dentro de você. E ninguém pode ser feliz, não é, tendo a obrigação de fazer tudo certo todo o tempo, porque isso não existe, né? O certo é fazer tudo com amor. E o amor não tem rigidez. Então, foi muito maravilhosa a tua experiência e foi mais maravilhosa ainda você ver, como colocou a Tati ali, que você pode fazer tudo de forma diferente. Isso já é um passo. Só de você ver, você já deu um passo para fora desta prisão, não é? E agora você tem um novo movimento, como eu falei ontem na aula. Você aprendeu um novo jeito de fazer. Agora você tem que cuidar desse novo jeito. É que nem fosse um filhinho, né? Com muito carinho. E toda vez que você se sentir agitada, você para. Quando a gente tinha outra aula, eu sempre falava para vocês, quando você tiver um monte de coisa para fazer, não faça nada. Sente no sofá e respire. Respire tudo que você tem direito, profundamente. Reze por ter um anjo da guarda depois que o batimento estiver calmo. E depois você faz uma coisa. Quando você acabar, você vai pensar na segunda coisa. Quando você acabar, você vai pensar na terceira coisa. O primeiro movimento é tirar a mente da hiperatividade, é tirar você do domínio desse instinto que vai te causar sofrimento, não é? Então, assim, tem muita pressa, tem muita coisa para fazer, não faça nada. Nada. Deite e respire. Respire, respire. Quando você sentir o batimento, sentir mais calma, reze. Mas rezar com sentimento. Cada palavra que você falar, você precisa sentir. E aí depois você começa tudo de novo. Aí você consegue o domínio sobre si mesmo, outra vez. E esse medo, ele passa. Agora, precisa a gente olhar para esse medo e começar a trazer ele para perto de você. Hoje eu tive uma conversa até com a Claudine sobre isso, que muitas vezes a nossa mente ela é separatista. Então, o que a gente não gosta, como colocou a Tati ali, que tudo que dá prazer a gente quer repetir, tudo que nos causa dor a gente quer repelir. Então, você separou-se do medo, mas o medo é você. Ele é uma dos 7
pecados primordiais, dos 7 arquétipos primordiais. Um deles é o medo. O que acontece com o medo é que muitas vezes ele fica solto, ele fica na desordem. E a gente tende a separar, a gente fica com medo do medo e a gente se distancia. É preciso fazer um movimento para trazer esse medo, para você ficar na totalidade de novo. Quando você traz o medo para dentro do seu coração, você consegue controle sobre ele. Se você estiver separado dele, ele está no descontrole. Mas para fazer isso, você precisa de uma mente harmônica. Aí que está, Carlos, que você vai começar a perceber agora. Como é que você vai conseguir autocontrole e autodomínio? Que tem umas chaves para isso, que é a misericórdia. É você aprender a olhar para você sem julgamentos, sem ter uma ideia preconcebida, sem dizer que sabe, sem dizer que é isso ou aquilo, sem aceitar ou negar, sem justificar. Nada, simplesmente olhar com muito amor para aquilo. Porque a ideia é você se pacificar com aquele impulso, é você se harmonizar com aquele impulso, é você trazer ele para dentro de você. Então, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo tem esses quesitos dentro de você, essas potências dentro de cada um. Então, só que quando a gente olha para essas coisas, a gente quer lutar com elas, a gente gira conflito. Então, o pensamento que criou o problema, ele continua a aumentar o problema. Para você resolver isso, você precisa de um pensamento novo. Qual é o novo? Então, Jesus nos deu essas chaves. Por isso que ele diz, os pacíficos serão considerados filhos de Deus. Por quê? Porque ele refez a unidade. Ele pegou todos os fragmentos e trouxe de volta para ele, refazendo sua totalidade. Mas é preciso fazer isso pacificando, se harmonizando. E você só consegue ser pacífico e harmônico com misericórdia. Quando você não censura, quando você não usa de rigor, quando você não critica, quando você não julga, você olha para aquilo com a mente livre. A mente livre vai possibilitar você a colapsar uma onda nova, que é essa, da pacificação, do perdão, da misericórdia. E com isso vem o amor. É isso, gente. Todo mundo pode fazer, tá bom? Tati, eu estou acabando fazendo a tua aula, né? Perfeito, amigo. Obrigada. Você está calado aqui agora. Não fala Nada mais, tá disso. bom? Muito obrigada. Vai em frente. É muito importante, né? E vale lembrar que nós somos seres milenares, né? A gente está aqui e agora reencarnados aqui com esse corpo físico que nos foi dado, mas nós somos milenares, né? A gente já viveu, já foi tudo quanto é forma, já viveu muito, né? Muitas e muitas encarnações. Então, claro, como o Jorge falou muito bem, todos nós, assim que a gente nasce, nós somos... a gente lida com diversos impulsos que vêm de fora, todo mundo lida, né? E a gente é criança ainda e não tem o discernimento para lidar com aquilo ali. A gente lida e assimila da melhor maneira que a gente pode, né? Com as condições que a gente tem no momento. Mas vale lembrar, e que o Jorge falou muito bem, que eu achei incrível, e vou até repetir, que todas essas situações que estão acontecendo fora e com a gente desde criança não são ao acaso, elas não acontecem ao acaso, né? A gente até acredito que a gente já sabia que isso ia acontecer com a gente, né? Foi com o nosso consentimento, já era planejado. Então, justamente porque existem muitos arquétipos ali dentro da gente que eles precisam ser trabalhados. Existem uns que preponderam muito mais no nosso mundo e que a gente acaba abusando e utilizando mais. Então, é justamente por isso que nós somos expostos a todas essas situações desde a nossa infância até, enfim, vai continuar sendo exposto até a vida adulta e tudo mais, justamente porque a gente tem muito dentro da gente. Então, a gente precisa agora nos colocar diante das situações daqui para frente, livre de tudo isso, sabe? Livre de todos os conceitos, de tudo que a gente... não só o que a gente criou, mas que a gente ouviu e que a gente aprendeu, para que a gente possa aprender ali na prática, sabe? Saber o porquê de cada coisa experimentando.
né? O que eu quero dizer com isso é que nós somos seres milenares e viemos há milênios agindo da mesma forma. E a vida, a todo momento, nos chama para agir de forma diferente. Então, depende da gente, né? E querer mudar. E ele vai falar ali, enquanto o Jorge estava falando, eu até dei uma leitura no slide, e é mais ou menos o que ele fala ali, no segundo parágrafo. Mudar é pensar de maneira totalmente diferente. É fazer nascer um estado de espírito livre de ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa ou para vir a ser algo. Era estar completamente isento do medo, né? E até como foi falado ali antes, todas essas sensações que causam desconforto na gente, a gente vai lá e coloca mais atividades, vai trazendo para a nossa vida cada vez mais atividades, né? A gente não consegue ficar simplesmente ali parado e relaxando, como disse o Jorge, e que seria o antídoto, um dos antídotos para isso tudo, né? A gente não consegue, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, porque senão a gente vai ter que lidar com esses sentimentos, né? E a gente não quer lidar, a gente não quer olhar para esse medo. Então, por isso que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Eu preciso ser perfeito, eu preciso terminar isso, eu preciso fazer aquilo. E a gente vai vivendo a nossa vida assim, justamente porque a gente não quer olhar. Então, como é que a gente vai estar isento do medo se a gente está dando cada vez mais vida para esse medo? Né? Se ele está crescendo cada vez mais dentro da gente, porque se a gente não olha para ele, não é porque a gente ignora, é que ele não existe, né? Muito pelo contrário, se eu estou ignorando, eu estou falando que ele existe, eu só não quero olhar para ele ali agora, né? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para todos esses sentimentos ruins, sim, porque como o Jorge falou muito bem, por trás de uma raiva existe o medo, por trás de uma impaciência existe o medo, por trás de uma ansiedade existe o medo, né? Por trás de uma arrogância existe um medo imenso. Então, a gente precisa olhar assim para eles, por mais que não causem sensações tão boas na gente, a gente precisa olhar, senão a gente vai viver a nossa vida baseado nisso, né? E como o Baldi fala, todas as situações, a gente pode prever os resultados, né, das situações da nossa vida com o tipo de energia que a gente coloca no início de cada atividadezinha que a gente vai fazer. Então, se eu coloco medo em cada atividade que eu vou fazer durante o meu dia e durante a minha vida, eu só vou ter mais do mesmo, eu só vou ter mais medo. E todas as minhas construções vão ser em cima do medo, né? Ao contrário do amor. E a gente sabe, na aula da Tati, que a Tati estava dando na terça-feira ali, da origem do mal, tudo isso, a gente sabe que o mal ele não tem uma base sólida, né? Ele é como se a gente construísse a nossa vida em cima do lodo, e tudo aquilo ali vai ser destruído, e a gente é apegado. Imagina destruir tudo que a gente construiu, né? Vai continuar causando muito sofrimento na gente. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, sabe? Dói, enfim, mas ele precisa ser feito, e ninguém vai poder fazer pela gente, só a gente vai poder fazer, né? Então, algo que eu aconselho, assim, é parar e prestar atenção nos nossos maiores problemas, sabe? Olhar com maior atenção e o maior carinho do mundo. Eu lembro muito de uma situação onde eu passei que... Enfim, uma situação de ansiedade master, assim, eu lembro que eu estava conversando com o Jorge lá no Ceará, e ele tentava me fazer perceber, assim, ele me fazia perguntas, e eu estava com muito medo, eu tinha muito medo dos meus próprios pensamentos, e ele mesmo me fazia pensar, sabe, mas o que esse medo pode fazer contigo, né, de tão horrível, assim, por trás das palavras dele, ele não me perguntava com todas essas palavras, mas ele me fazia olhar para aquele medo que eu estava sentindo e ver que era só um medo, sabe? Aquilo lá não ia me engolir, me destruir, não ia acabar comigo, porque parece que a gente tem no fundo, parece que a gente tem um medo da morte, né? E eu dei esse exemplo aqui para vocês, mas só para dizer que se a gente parar e olhar para esse medo de frente, a gente vê que ele não é tão grande assim, e não é tão catastrófico assim, e que a gente pode, sim, olhar para ele e fazer com que ele perca essa intensidade dele e para que o que existe de maravilhoso dentro da gente possa surgir.
Porque senão, se a gente, né, ignorar e fingir que ele não existe, ele só vai crescer. Quer falar alguma coisa, Jorge? Eu posso passar aqui para o próximo slide. Ô, amiga, eu queria lembrar uma coisa para o Carlos, para a Helena e para todo mundo. Tem um trecho do Evangelho que chama os vendilhões do templo, né? No nosso templo interior, todo mundo sabe que o reino de Deus está dentro de nós. E tem uma outra passagem de Maria e da Marta, né? Maria conversa com Jesus e Marta faz um monte de coisa. Ela está ansiosa, ela está agitada, ela está impaciente, ela está cuidando da casa e Jesus chama e fala: Marta, Marta, por que cuida de tantas coisas e Maria cuida de uma só? Mas a que Maria cuida é mais importante. Que é exatamente o cuidado que tem que ter com o nosso templo interior. Então, quando você se agita muito, todas essas coisas Jesus determinou como vendilhões do templo. Ansiedade, medo, irritação, agitação, intolerância, mente rígida. E você não tem contato com o seu centro, com o seu reino de Deus, com estado de calma e de paz, como o Krishnamurti coloca ali, que vai fazer você colapsar uma nova onda. Porque o seu templo ele está cheio de vendilhões, cheio de ansiedades, cheio de impaciências, cheio de esqueminhas que a mente inventa, de condicionamentos. Para tudo tem condicionamentos. Tem fantasias mirabolantes na mente da gente, que a gente se enxerga sendo maioral ou sendo inferior, que não vale nada. Tudo isso são vendilhões do tempo, que está afastando a gente da nossa própria realidade, do nosso templo interior e de um diálogo com o divino que tem dentro de nós. Então, todo mundo precisa prestar muita atenção nisso, precisa começar refazendo esses processos, atirando esses vendilhões. E para tirar os vendilhões, você precisa de uma vontade firme, de um estado de atenção permanentemente, porque senão você não vai conseguir. Era isso, Tati. Você está arrasando. Vamos lá. Obrigada, amigo. Tu que está arrasando, né? Eu estou aqui de aluna. Isso me lembrou também isso que tu falou, Jorge, me lembrou. Eu não sei se foi a Louise Hay que falou, eu acho que foi. Mas imagina uma pessoa viver irritada o tempo inteiro, ansiosa o tempo inteiro. Isso quer dizer que ela é infeliz o tempo inteiro, né? Porque não tem como a gente seguir a Deus e a Mamon, né? Não tem como estar nesses dois lugares ao mesmo tempo, ou é Deus ou é Mamon. Então, se eu não estou no amor, eu não estou com Deus, né? Tudo aquilo que é o contrário do amor, né? São ali os derivados do orgulho e do medo e tudo mais. Quando eu falo que eu não estou no amor, né? Então, se eu estou na irritação, se eu estou na raiva, se eu estou na impaciência, na ignorância, né, nessas forças que a gente chama de destrutivas, porque sim, tudo que a gente criar baseado nelas vai ser tudo destruído, tá? Vai ser tudo destruído para que a gente possa construir através do amor. Então, se a minha vida é baseada, e se eu me deixo levar ali, tô impaciente mesmo, tô irritado mesmo, isso significa que eu não tô feliz. E imagina viver infeliz o dia inteiro. Ninguém quer viver infeliz o dia inteiro, eu não quero, pelo menos. Né? E nem foi para isso que Deus criou a gente, para a gente ser infeliz. Não foi para isso, né? Então, a vida que é mais é que a gente seja feliz. Então, parem para pensar nisso. Nas oportunidades que vocês se dão de serem felizes e de graça, sabe? Por escolha própria. Não, eu vou ficar impaciente aqui mesmo e vou me irritar mesmo, sabe? É meio que uma tortura com a gente mesmo, né? Chega a ser, sei lá, falta de compaixão com a gente mesmo, sabe? Se olhem com carinho, se olhem com essa maneira, lembrem que cada vez que a gente escolhe ser ansioso e cada vez que a gente escolhe ser irritadinho e raivoso, a gente está escolhendo ser infeliz. E isso é muito sério. Vou continuar aqui, tá? Alguém tem alguma coisa para falar? Não, né? Não tem ninguém com a mão levantada, né? Quer falar, Jorge? Não, né? Aí ele continua. Em geral, aprendemos por meio do estudo, dos livros, pela experiência ou mediante instrução ministrada por outro. Aprendemos de memória o que devemos e não devemos fazer, o que devemos e não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir.
Armazenamos conhecimento na forma de memória e depois a memória responde a desafios e exigências, que esse slide nada mais é do que a gente já veio falando esse tempo todo, né? Acontece uma determinada situação na minha vida, minha mente vai lá e fala que eu tenho que ter medo, então que eu tenho que ficar com raiva, então eu vou lá e fico com raiva, e vou sempre agindo assim, da mesma forma, né? E a gente vai armazenando. Como se a gente fosse gravando e imprimindo isso ali na gente, né? E quando a gente fosse agir, quando existe uma outra, vem a vida tentando libertar a gente justamente disso que a gente está preso, a gente vai lá e age sempre da mesma forma. E até quando a vida mostra para a gente novas formas de agirem, novas formas de resolverem esses desafios, a gente critica, a gente julga, enfim, a gente usa todo aquele conteúdo mental que criou esse problema para julgar e para tentar resolver esse mesmo problema, né? Então, nada mais isso é o que ele está falando ali, nesse slide que a gente já conversou. Posso passar para o outro aqui, Jorge? Tem algum comentário a fazer desse? Não? Não, não, Tati, pode ir. Tudo bom. A aula é em dupla, tá? Para quem não percebeu ainda, a aula é em dupla. Para poderes compreender a verdadeira maneira de aprender, deveis estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estareis apenas sendo instruídos e ireis repetir o que ouvistes dizer. E não só... Vou ler ali a outra parte e daí já falo. Porque a autoridade é o empecilho ao aprender. Ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sobre o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Aqui vale lembrar que a autoridade não só de fora para dentro, como de dentro para fora, né? Essa questão aqui de autoridade, o Jorge até comentou, acho que na outra aula, do medo, né? A gente... esse tipo de coisa, né? Todos esses sentimentos aí que a gente já nomeou em relação à raiva e tudo mais, eles passam a ser autoridades na nossa vida, né? E tanto isso quanto a nós mesmos, né? Na questão de a gente se colocar na posição de que a gente já sabe, né? O contrário, o de fora e o de dentro, tudo isso são empecilhos para a gente aprender. Porque ou a gente acha que a gente sabe demais, ou a gente acha que o outro não sabe, né? Ou que, enfim, que o outro sabe mais e que a gente não sabe. A gente está sempre se colocando nesses dois lugares, né? E se a gente faz isso fora, a gente está fazendo isso dentro da gente também, com todos esses sentimentos. Então, o Jorge estava falando até ali antes, e eu estava parando para prestar atenção na maneira que a gente escuta, sabe? Parece que a gente já escuta como se a gente já soubesse de tudo, sabe? A gente escuta para argumentar e a gente não escuta para aprender. É como se a gente a gente escutasse ali só com um pedacinho, sabe, do nosso corpo. Nós somos ali inteiros, infinitos, e a gente escuta só com aquele pedacinho que quer reagir. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso em vocês, mas eu sempre presto atenção nisso em mim, sabe? Parar para tentar prestar atenção em como eu estou ouvindo, como eu estou prestando atenção no que o outro está me falando, sabe? Porque na maioria das vezes eu não estou nem ouvindo, não estou nem assimilando e não estou prestando atenção. Eu só estou ali ouvindo porque eu quero responder, sabe? Eu quero responder com todo aquele meu conteúdo mental. E aí eu fico naquela superfície, naquele bate-bola de superfície para superfície com todo mundo. Sendo que o que está lá dentro não consegue sair, não consegue emergir. Então a autoridade na minha vida acaba sendo isso. Acaba sendo essa ansiedade, acaba sendo essa pressa em falar e fazer as coisas. E a minha vida, eu vou vivendo a minha vida assim, baseada na pressa. Até eu venho de processos assim, de percepção da inércia dentro de mim, né? E eu sempre falo de mim porque eu acho que é a maneira que eu encontrei, egoísta, né? A maneira egoísta que eu encontrei de colocar na prática tudo isso que a gente aprende. Então, por isso que eu acabo dando exemplos, assim, de mim. E eu venho num processo de perceber muito a inércia. Só um pouquinho, gente, peraí. Oi. Oi, está em reunião? Tô. Eu tô indo embora, posso fechar aqui a cozinha? Ou tu quer mais alguma coisa? Ou tu tem...
Desculpa, gente. Eu venho em um processo de percepção porque a inércia que eu vivia e ainda vivo é muito grande, né? E, e cada vez que a gente vai percebendo a inércia que a gente vive, vai dando um passinho para frente, a gente vai vendo cada vez mais coisas que possam ser corrigidas, né? Que são corrigidas. E esse processo ele não acaba nunca, ele é infinito. E, e eu digo isso porque eu fui percebendo coisinhas, né? Na minha vida, né, ao decorrer aí da minha vida, e a vida foi me apresentando outras. Então, eu fui conseguindo resolver desafios que a vida mandava para mim, mas ao mesmo tempo eu pude perceber que eu resolvia, tal, estava ali querendo resolver e tal, mas tudo na pressa. Né? Agora, não, eu descobri que eu vivo na inércia e pronto, agora eu quero fazer tudo. Ou seja, eu estava começando a me condicionar de novo na mesma moeda, sabe? Antes da inércia e agora da pressa e da ansiedade. E eu fui percebendo isso, assim, com sinais que a vida me dava, né? Com informações de tudo quanto é lado, enfim, e fui percebendo. Né? O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa encontrar a gente precisa se conhecer, e que é muito fácil de cair nesses conceitos e nessas histórias que a mente conta pra gente, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Nem de mais e nem de menos. E parece que a gente é tão egoísta e tão arrogante que quando a gente descobre algo de menos na gente, a gente já quer ir lá e já quer resolver. A gente não aceita aquilo ali, né? Então a gente já quer resolver e já vai lá e se condiciona por um outro lado, né? O pêndulo, como o Jorge falou. Ou se eu percebo que eu sou muito, eu já quero ir lá e deixar de fazer aquilo ali para não ser. É como se eu não me aceitasse do jeito que eu sou, né? Então, ao invés de tentar me corrigir aos poucos, com humildade, com misericórdia e com calma, não, eu simplesmente vou lá e quero mudar aquilo ali que eu sou, eu não aceito o que eu sou, né? Eu não sei se vocês se identificam com isso, mas foi algo que eu percebi em mim, assim, que eu olho para mim, eu olho para os aspectos da minha vida e eu quero mudar, quando no fundo eu não estou mudando nada, eu estou mudando por, sabe, algo que é muito supérfluo, assim, é de superfície, né? E acaba sendo algo que eu quero mudar. Opa, todo mundo levantaram a mão aqui. É algo que eu quero mudar, mas para continuar mantendo uma imagem, né? Pode falar, Helena. Então, nessa tua fala, assim, é uma coisa que eu tenho, assim, digamos, vivenciado, né? Que também bate muitas vezes na minha mente, essa questão que já foi falada muitas vezes, né? Quando eu quero ser alguma coisa, tá errado, tem alguma coisa errada. Eu não tenho que querer ser, eu tenho que ser, né? O querer ser, se eu quero ser boazinha, se eu quero ser humilde, se eu quero ser, isso aí já há indícios, né, de que não é o caminho correto, né? Então isso também é uma coisa que está bastante, e eu não sei, assim, eu ando passando por uma fase muito estranha, até de... O Jorge falou uma coisa, e eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, porque acho que a gente está num grupo também de amigos, por que não, né? Porque quando a Sim, eu gente também comunga acho, mesmo, Helena. eu vou compartilhar com vocês que eu tenho sido vítima, né? Vítima não, vamos lá. Vamos mudar essa fala, mas Ter eu estou passado por sob uma ação situação. de obsessão, de muita obsessão. Muita Uhum. obsessão, raiva do curso, raiva da Tati, raiva do Jorge, sabe? Tipo, para com isso, sai fora. O que adianta? Tu tá ali, só teoria, mas tu não, sabe? Tu não consegue mudar, não te serve para nada. Vai buscar informação em outro. Então, assim, tem sido muito forte. Tenho lutado, por isso que eu falei pro Jorge ainda há pouco, não sou eu que fico braba. A Helena não fica brava com o Jorge. Mas eu sei que já quando essa raiva vem é porque tem alguém ali sabe? E claro que eu sei que se eu sei, ó, mas se eu estou sofrendo obsessão é porque isso está em mim também, né? Então assim, ó, são coisas que eu tenho vivenciado, mas na verdade está me deixando assim muito insegura, muito assim às vezes sem rumo, sem saber o que fazer e muitas vezes eu só digo assim, sabe? Tipo, não
não quero fazer nada, não quero pensar, não quero, porque justamente, porque quando eu tento querer ser alguma coisa, também não dá certo, entende? Então, assim, eu estou num momento muito, eu diria, confuso da minha vida, bastante confuso, e acho que até por isso abrindo as portas para a obsessão, né? Mas na verdade está bem, não sei se posso dizer complicado de sair, de resolver essa situação. Mas o que eu tenho feito é apenas rezar bastante, e deixar a coisa acontecer ou prestar atenção, né? Mas muito devagar, assim, muito lento, assim, tudo muito confuso. Mas é isso. Só queria compartilhar, né? Helena, Desculpa, Helena, Tinelli. Oi, Helena, Tinelli. você fez o curso do livro do Evangelho? Não fiz. E você deve fazer. Você tem que É? fazer, você tem que fazer o curso do livro do Evangelho. O Pedro Arthur está dando segunda-feira presencial no Ceará e sábado às 4 horas a Thaís dá online, a Thaís e o senhor Euclides. Eu fiz 2017 e estou repetindo agora com ela no sábado de novo. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Você precisa fazer o curso do livro do Evangelho urgentemente, porque você está com obsessão e o livro do Evangelho vai te tirar fora dessa trilha. A gente vai dar uma Valeu a dica. estudada boa a gente vai dar uma estudada boa no Evangelho de Jesus, né? Mais para frente. Porque ela não fez o curso do livro do Evangelho e ela está sofrendo de obsessão, e por isso que ela está desequilibrada, ela está muito fora de trilha, sabe? Ela não, porque o livro do Evangelho é um receitário para, né, para a tua vida, para como você se comportar e também entender a obsessão, né? Para também tirar você fora da obsessão. O livro do Evangelho é muito importante. Eu também sofria muito de obsessão. Quando eu cheguei no Ceará, eu estava para me jogar na Ponte Hercílio Luz, aí o Pedro Arthur que me tirou para o braço. Então, assim, sabe, eu também em 2016 não fiz, porque eu já vinha do outro centro espírita, do Amor, Humildade e Apóstolo, né? E lá eles não sabiam em que toma me colocar para o curso da mediunidade. E foi por isso que eu parei, que eu saí do Amor, Humildade e Apóstolo e fui para o Seara dos Pobres, porque não, para mim era demais. Eu também sofria muito, sofro ainda, às vezes, enquanto de obsessão. Mas a gente tem o livro do Evangelho equilibra muito isso. Por isso que eu te aconselho você de fazer. A gente vai estudar bastante o Evangelho, mais para frente a gente vai ter novidades aí, mas a gente vai estudar bastante. E, Helena... Mas vou tentar. Oi? Mas eu vou tentar, Tinelli, ver no sábado à tarde, vou ver, porque dia de semana presencial, para mim, nesse momento, está inviável, né? Como eu te falei, minha filha fez uma cirurgia grande, está aqui em casa, por 30 dias, tem uma missão de 30 a 40 dias, eu estou só no 5º dia, então vejo que tem muito chão pela frente ainda. Se eu sobreviver, já estou feliz. É sábado às E 4 sábado das é 4 online, né, você falou? É online. Daí tu manda e o seu o link Euclides. para mim, como é que faz isso? Você manda Pode me o teu passar o número link? para Como é que a gente faz? você manda o teu número para mim que eu te mando para Thaís. A Thaís aciona você. Tá, ok. Tá? Tá certo, Tinelli. Eu vou te mandar depois da aula. Obrigada, tá? Tá, ok. Pode falar, Tati. Não lembro o que eu ia falar. Mas eu acho que todo mundo passa por isso aqui, sabe, Helena? Não sei se todo mundo, mas a grande maioria já passou por isso que tu tá passando, né? E se tem uma coisa que me diziam e que fez toda a diferença é não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. A gente... Essas coisas acontecem com a gente porque a gente se conhece muito pouco. Eu me conheço muito pouco. Mas eu acho que com a repetição e a prática, as coisas elas acabam se encaixando, sabe? Mas elas se encaixam espontaneamente, assim. E hoje eu já fui muito revoltada, assim. O Jorge é prova disso, sabe? Que eu me revoltava mesmo com tudo, enfim. E eu não... Ali nas condições que eu estava, não... era um momento de contração.
E eu tinha que respeitar aquele momento de contração, sabe? Mas ele sempre me dizia que depois de muita dor, toda a dor que eu estava sentindo e tudo que eu estava passando, ia vir a trégua, né? Ia vir a calmaria e tal. Até porque se a gente vive nesse pêndulo, vai ter essa compensação depois, né? Se eu estou sofrendo muito de um lado, consequentemente, existe uma felicidade ali bem grande me esperando. E o que eu quero dizer com isso é que, sim, existem esses momentos de contração e que a gente precisa passar, né? Porque a gente não se conhece. Porque pode ver, por mais que a gente ouça toda semana, esses conceitos e não sei o quê, tá vendo que eles não estão encaixando? Então é porque a gente, né? A gente não se conhece. E eu sou igualzinha. Mas uma coisa eu te peço, Helena, não desiste. Não desiste, não desiste, não desiste. Porque todo esse teu esforço, ele vai ser compensado. Né? Deus é bondoso, misericordioso, e isso é infinitamente. Então, não existe uma outra saída para ti, a não ser passar e superar isso. Não tem nada que dure para sempre. E eu entendo, é como se a gente tivesse uma sensação de desconforto. Ai, que saco, eu quero encaixar logo essas informações, mas por que não encaixa? Por que eu me sinto desconfortável? Por que eu me sinto perdida? Sabe? E aí depois tu descobre que é porque a gente só não sabe colocar as informações no lugar certo, né? Mas isso acontece espontaneamente, tu não é diferente de ninguém aqui, todo mundo passa por isso. Parece que até às vezes a gente reveza, né? Quando um tá passando, o outro não tá, porque se todo mundo passar junto aí, Deus nos acuda, como diz o Pedro mesmo. Mas o importante é não desistir. É não desistir, porque com certeza tu vai ser recompensado. E com certeza, eu acho que chega um momento da obsessão que a gente meio que a gente se deixa convencer não que se deixa convencer, mas é que é um pensamento, é que é tão real aquilo ali, que parece que é a gente mesmo, e ele faz todo sentido na hora, já não tem nem mais separação, sabe? Então, a gente acha que aquilo ali é verdade e faz todo sentido naquele momento. Mas... Oi? Deixa eu te falar, deixa eu contar, porque assim, ó, foi bem interessante. Ontem, nossa, eu passei a tarde, eu tipo assim, ó, eu comecei a ficar irritada umas 4 horas da tarde. Sabe? Quando deu um desconforto, assim, eu não estava nem entendendo por quê, sabe? Aí foi chegando, de repente, eu olhei para o relógio, quando deu 15 para as 7, vi aquela coisa, nossa, que saco. Tem que fazer isso, sabe? E veio uma coisa tão ruim, mas aí eu, sabe? Tipo, não, eu vou, não é possível, eu vou e... Mas assim, foi horrível ontem. Foi horrível porque eu fiquei o tempo todinho lutando contra, sei lá, esses obsessores, digamos assim, porque desde o início, assim, sabe, desliga isso aí, sai fora, vai fazer outra coisa, não sei o quê. Ah, vai ver uma palestra, olha só, sabe, eu gosto muito da Lucilena, né, aquela filósofa, né, da Acrópole. Ah, para com isso, vai ver uma palestra da Lucilena, não sei o quê, bem mais agradável para ti. Olha, vocês não têm noção do que foi ontem, sabe? E assim, mas aí eu fiquei ali, só que, tipo, né, metade da aula de ontem eu estava bem fora, mas foi tão pesado a coisa ontem, que ontem foi um dia que eu não consegui rezar. Eu fiz várias tentativas e eu não conseguia rezar. Acontecia de um tudo. E eu não consegui rezar. Sabe? Então, assim, ó. E aí, mas assim, sabe, tu vê que é tudo por conta do curso. Daí eu pensei, hoje de tarde, só que eu acho que ontem eu alimentei um pouco essa coisa, sabe? Eu embarquei na onda, né? Colapsei a onda ruim, digamos assim, né? Aí hoje, quando quis vir, eu já, sabe? Já pensei em outra coisa e não me deixei. E assim, foi mais tranquilo. Hoje, pelo menos, eu estou me sentindo melhor. Não estou tendo tanta resistência hoje, né? Mas é difícil. Então, dizer para ti, Jorge, quando tu achas que eu estou brava contigo, Jorge, não sou eu, tá? Vai brigar com meus amiguinhos. É isso. Obrigada, Tati. Imagina. Desculpa meu desabafo, não, gente. imagina, Desculpa atrapalhar, mas eu hoje senti necessidade de falar. Então, precisei falar. Que bom isso, é muito bom. É muito bom tu compartilhar. É bom porque daí tu vê que tu não tá sozinha, sabe? Não tá sozinha nessa. Não tá passando por isso sozinha.
E que bom que tu está identificando que, né, é um pensamento persistente e tu sabe para onde ele quer te levar, né? Tu está conseguindo perceber. E é assim mesmo. Vai ser um ciclo, tu vai passar, vai pegar um monte de informação. Daí daqui a pouco tu vai sair nova daquela situação. Daí tu vai passar de novo por um ciclo com uma outra, tu já vai ter uma outra visão de ti, né? E das coisas e vai passar de novo. E isso não quer dizer que tu vai cair. Vai cair, mas cada vez mais tu vai se colocando de maneira diferente diante da situação, até esgotar todas essas forças e tu não precisar mais passar por isso. Eu também passo, eu sinto direto essas coisas, sabe? Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso de formas diferentes. Eu sempre falo que todas as vezes que eu caio nessas obsessões muito pesadas, eu volto muito diferente. E eu não sou mais a mesma. E graças a Deus que eu não sou mais a mesma, né? É como se um pedaço de mim tivesse morrido para um outro novo nascer. Então, tudo isso é muito importante. Por mais que doa, né? É muito importante. Tem alguém com o microfone ligado. Por mais que doa, isso tudo é muito importante para que a gente, porque a gente ainda não tem condições de fazer o trabalho todo sozinho, né? Então aí a gente precisa passar pela dor para que a gente possa aprender. A vida fala, tem gente falando comigo no chat, a vida fala a nossa linguagem, né? Fala, amigo, que eu sei que tu tá doido para falar. Eu não diria doido, né? Mas Você está com muita vontade. estou doido para falar, na verdade. É assim, ó. Que a gente, às vezes, eu já falei disso várias vezes, vou falar mais uma vez, né? E quantas vezes for necessário, eu vou repetir. Se você olhar para o teu pensamento, você vai ver. Primeiro, você já sabe que não é você, né, Ela? Então, se não é você, por que que você tem que fazer o que os outros estão mandando você fazer? Aí, segundo ponto, você tem que ver o objetivo daquele pensamento. E nesse caso, está muito claro, é tirar você do curso. Por que que eles querem tirar você do curso? Porque o curso está diminuindo o poder que ele tem sobre você. Porque quando vem para o curso, você ganha um magnetismo que repele o magnetismo deles. Quando você aceita o pensamento, você estabelece uma corrente. Só que a corrente ela já é elétrica. A corrente é elétrica, mas ela já traz um magnetismo nela. Então, quanto mais você recebe aquele pensamento, mais magnetismo você recebe. Aí você fala, até durante a aula eu fiquei assim. Foi a quantidade de magnetismo que você recebeu por você dar guarida na tua mente, né, por você se identificar com esse tipo de pensamento. Então, não tem, é uma questão de você estar presente no teu mundo o tempo todo. Recebeu o pensamento, você já sabe que não é teu, pá, qual o objetivo desse pensamento? Qual a finalidade dele? O que ele quer fazer comigo? Coisa boa não é. Então, você já nem aceita, né? Não pode vir nada bom daí. Agora, se você não estiver vigilante, se você não quiser fazer essas coisas, aí você vai receber. Porque eles vão mandar, como o pensamento já carrega o próprio magnetismo, você vai ficar impregnada, os seus chakras vão ficar todos impregnados desse tipo de magnetismo. E aí ele vai estabelecer uma corrente a nível de chakra, então o teu chakra vai começar pelo coronário, a partir da mente dele, vai conduzir você. Se você estiver desperta, presente no seu mundo, você recebe o pensamento. Bom, já sei que não é meu. É de raiva? Bom, já não quero. Raiva não é bom. Faz uma prece para o Anjo da Guarda. Veja quantas vezes eu falei, gente, o que cria uma força repelente é a prece. A prece é uma força desalienante. Ela não permite que ele aliene a tua mente. Então, respira, até já expliquei várias vezes, respira. Quando o batimento estiver calmo, quando você estiver tranquila, deixa o pensamento lá. Reza. Cada palavra você sente, fala o mais devagar que você puder. Pede ajuda para os seus da guarda. Pede ajuda. Por que você precisa sentir? Porque você vai trocar o magnetismo. E por que você precisa olhar para o teu pensamento, rezar, vendo o que você está dizendo e sentindo?
Quando você vê, você tirou da corrente dele. Quando você sente, você cria um fluido diferente dele. E esse fluido vai dar repulsão com o fluido dele. É isso, Helena. Agora, você pode, como diz a Tati aí, né, desde o começo da aula, você pode fazer, você pode não fazer. A escolha é tua. Não é? É interessante que tem dias, há momentos que é mais fácil, né? Outros que é mais, a gente não tem tanta resistência. Entende? Não Porque sei, você eu não estava sei, acelerada, eu você não acabou consegui de falar. identificar. Ó, a mente Aham. rígida tomou conta de você. Veja como é a contração da consciência. Você contraiu a mente, que você tinha que fazer tudo acelerado, porque você tinha que receber alguém. Esse alguém é muito importante para você. É o caso da Marta e da Maria de Jesus. O ser mais importante da tua vida é Jesus. Não é? O teu templo interior precisa estar puro para receber Jesus. Mas você impregnou o seu templo interior, não é? De coisas que não têm pressa. Então, veja, de novo, você pode fazer e você pode não fazer. Sentiu que está acelerada? Para. De novo, faz uma prece, do jeito que eu expliquei. Respira, se acalma, assume o controle sobre o seu mundo, assume o controle sobre o seu psiquismo. E aí você começa a fazer as atividades uma por uma, sempre consciente do que você está fazendo, estando presente na sua mente, sem nem deixar que nenhum pensamento adentre sem a tua permissão. É isso. Agora, de novo, como a Tati falou, você pode fazer, você pode não fazer, você é qualquer um. Quanto mais você faz, mais embocadura, mais expansão você alcança. Quanto menos você faz, mais domínio dele sobre você vai ter. Então é uma casa sem dono. Então, assim, já sabe o que tem que fazer. Lembra que eu falo também, vou voltar a repetir, se esse conteúdo mental não estiver presente na hora da prova, o que vai preponderar é o conteúdo antigo. Porque você não vai fazer isso com calma, você vai fazer como aconteceu ontem, não é? No meio da tempestade. E a Tati é a rainha da tempestade. Ela entende de tempestade como ninguém. Quanto mais tempestade, você precisa mostrar autocontrole. É assim que evolui. Não é na facilidade. Então, você precisa organizar, você tem mediunidade, você precisa desenvolver a mediunidade. São outras questões. Mas você tem uma mente muito rígida ainda, e a informação ela tem dificuldade de chegar até você por essa rigidez. Então você precisa assumir o controle. Graças a Deus você começou a fazer. Ontem foi um exemplo maravilhoso, não é? De você parar, observar você, e ali você alcançou um autoconhecimento sobre você mesmo. Você viu quanto você é acelerada, você viu quanto você é rígida, você viu quanto você é intolerante, você viu quanta raiva tem dentro de você. Não é? Isso é autoconhecimento. Agora, esses impulsos, eles podem voltar ou não. De novo, volta se você quiser. Se você não quiser, você domina eles. É isso. É simples assim, gente. Simples. Uma criança faz. Só estava faltando Mas é essa frase, não verdade, estava é demorando. simples. Tá? É Mas valeu, simples. obrigada, Tem que Jorge. querer fazer, né? Tem que ter vontade, uma vontade e uma determinação de fazer. Se não tiver vontade, também não vai adiantar nada. Se não tiver em estado de atenção o dia todo, também não vai fazer. Porque eles vão distrair você e vão começar o sugestionamento e o processo de indução. Okay? Lembre-se, qualquer pensamento que você aceita, ele já tem a carga de magnetismo junto. É, A Assim, escolha é tua, impregnar você ou não. e De se não novo, a escolha fosse é tua. tudo isso, como é que tu ia perceber a tua rigidez? A vida já deve ter tentado, assim como cada um tem o seu arquétipo, tá? Tô falando a Helena aqui e tu, porque a gente está falando desse assunto, mas cada um tem o seu, né? Os seus. Nós temos todos, na verdade, mas cada um tem um aí que prepondera, né? Se não fosse isso, que a vida já deve ter tentado te avisar de todas as formas, como é que tu ia saber? não Então, ia, né? não. E assim, É só nessas situações que a gente evolui, infelizmente, né? A gente não sim, consegue no amor, vai ter que passar pela dor, né? sim, e assim,
Com certeza nas mínimas coisas tu é assim, eu digo porque tu com todo mundo é assim, né? Que fique claro que eu tô falando tu, mas é todo mundo. Nas mínimas coisas a gente assim passa um batido, sabe? Então isso que o Jorge falou é muito importante, porque tu tá começando a perceber, né? Então tu tá começando a desfazer tudo isso. É o ponto de partida para começar a parar de dar sintonia, né? Porque eles te pegam justamente, né, por conta ali da tua chaga, digamos assim, moral. É chaga que fala, Jorge? Que prepondera aí no teu universo, né? Tem mais gente de, tem mais gente de mão levantada. O Carlos e a Fabrícia. O Carlos levantou primeiro, ainda quer falar? O Carlos? Foi um equívoco. Toquei errado. Tá bom. E a Ô, Carlos, mas eu queria saber de você, um minutinho, Tati, desculpa. Claro, imagina. Se você está entendendo tudo que nós estamos falando, se está fazendo sentido para você. Tudo faz sentido, sim, claro. Você é amiga da Cris Tessarolo, não é? Nós somos colegas de trabalho, somos amigos. É que eu fiquei me perguntando quem tinha apresentado, a Cris tinha me falado que ia apresentar um amigo, e hoje você falou que era comissário, eu falei, deve ser um amigo da Cris. Foi eu Mas tá mesmo. bom, Carlos, que bom que você está entendendo tudo. Eu gostaria que você, Helena e todo mundo que tem essa dificuldade, que assistisse essa aula mais de uma vez. Como eu disse, se esse conteúdo não estiver presente na tua mente, a tua mente vai sempre usar o conteúdo passado, que é o mesmo. E o mesmo não resolve o problema. Ok? Desculpa, Tati, vai em frente aí. Imagina, a Fabrícia quer falar e a gente tem 2 minutos, agora que eu vi. Passou Meu Deus, muito como passou rápido hoje, hein? Passou voando. É verdade. Falou que Ô, voou. Tati, quer terminar? Senão eu ia fazer um comentário daqui de um livro em relação a isso, Não, toda essa fala, pode falar, mas daí Fabrícia. fica à Pode vontade. falar. Diz assim, é evidente que um sistema gerado pelo amor e baseado neste princípio central, construído de bem e para a alegria, o mal e a dor não possam ser eternos. Então, é do livro Deus e Universo, né, do Baldi. Comecei a ler, eu imprimi e ficou guardado. Aí eu já disse, começa a ler e tal, começa desse início. Isso aí, eu acho, no início do ano. Aí agora eu senti a necessidade, até motivada pelas aulas ali da Clô também, eu vou ler. E tô aqui no início e eu acho que fecha bem isso, sabe? É um plus para isso de hoje, assim. Que o mal e a dor não possam ser eternos, porque não foi criação de Deus. Então, isso para mim já acalentou muito. E comentar assim com a Helena e tal, que essas dificuldades, não sei se pode ser essa palavra também, mas é tudo a gente. Eu vou me controlar no tempo aqui, mas é esse nosso instinto mesmo, e às vezes a gente não vê. E o que eu venho orando e pedindo a Deus é para que eu consiga ver as coisas, ver como Ele quer que eu veja, não como eu quero ver. Porque quanto mais eu vou produzir sofrimento para mim e para aqueles que eu digo que eu amo, né? Que às vezes a gente fala da boca para fora também, não é o que a gente está sentindo. Quanto mais eu tenho que produzir de sofrimento para mim e os outros vão estar se endividando por minha causa, o quanto mais de raiva, de dor, de mágoa, com as minhas atitudes eu vou produzir, até eu entender que essa dor que volta para mim é o que eu produzo. Sabe? E eu acho que como a aula hoje tem um pano de fundo que é o medo, ao meu ver o medo é esse, é o medo que volte tudo. Então a gente está sempre botando máscara, botando pano quente para não se enxergar, sabe? Só que às vezes a gente pode se enxergar, tentar se enxergar, olhar para esses defeitos, não é defeitos, mas para essas coisas negativas que vão vindo e que é para melhorar, e elas estão ali pulsando, pedindo para olhar para melhorar mesmo, ou a gente vai se entregar mesmo para o amor de Deus e dizer, olha,
obrigada por me aceitar como eu sou e venham as provas porque eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho um encontro contigo e eu preciso todo dia ver isso, né? Olhar para isso. Então, e assim, aí a gente vai soltando as amarras, soltando assim, arrebentando, as cordas vão se arrebentando por si só. Acho que quando a gente começa a olhar para esse amor, sabe? E ele tá lá na redenção, tá disponível o tempo inteiro, sempre tá disponível, sempre foi disponível. Só que a gente teima em querer amar do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, seja lá por que instinto for, e é onde a gente se esborracha e o mal vem para o bem também, sabe? É o que eu aprendi essa semana. E esse mal tem um único propósito, que é fazer a gente voltar pro sistema. E isso é prova de amor. É isso aí, Fabrício. É isso. Falta pra gente bastante humildade, né? Eu sempre falo isso para mim mesma, que tudo que eu passo né, todas as coisas que eu passo que eu não... que a minha mente julga que são ruins, é tudo por falta de humildade. Só para concluir também, só para a última frase. Acumular tesouros incorruptíveis. Acho que é a chave para entender tudo, assim. O que eu quero ter? O que eu preciso ser? Né? Ser esse tesouro incorruptível que a traça nem a ferrugem destrói. É onde que eu estou botando os meus tesouros? Onde que eu estou colocando o meu coração? Que é isso. É isso, gente. Já são 9h03 aqui, passou muito rápido hoje. Obrigada, hoje vocês participaram um monte, que bom. Fiquei falando sozinha aqui. Obrigada pela ajuda. E alguém quer fazer... O Jorge quer falar alguma coisa antes da gente fazer o encerramento? Não? Tá tudo maravilhoso. Eu quero só fazer comercial. Terça-feira que vem, nós temos uma outra aula da tarde, né? Vingança e Perdão. Então, não percam. Você viu como é maravilhoso escutar ela falar, né? Vamos em frente. Alguém quer fazer a oração de encerramento? Posso fazer. Tá bom. Aproveitar que nem sempre tem vontade, quando dá vontade a gente tem que fazer, né? Boa, Helena. Então, convido a todos, assim, né, para respirar fundo, pelo menos umas 3 vezes. Buscar a sintonia com Deus, com a divindade. E agradecer. Agradecer a Deus a todas as oportunidades que a gente tem durante o dia, oportunidades de aprendizado, de experiências que a gente precisa passar. E gratidão também por todas as formas que Deus encontra de nos tocar, de chegar até o nosso coração, de fazer a gente perceber tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, muita gratidão, que a gente consiga aplicar os conteúdos, né? Porque apenas ouvir e não pôr em prática não tem significado nenhum. Então, que Deus nos ajude, que os anjos guardiões nos protejam, para que a gente possa seguir a jornada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigada, Tati. Obrigada, Jorge. Uma boa semana para todos. Até a próxima terça. Obrigada, pessoal. Abração. Só lembrando que a Fabrícia ali perguntou se a aula acabou. A aula não acabou, tá? Digo esse assunto. Ainda vai... Maravilhoso.
primeiro a gente vai falar de como é o mecanismo da nossa mente e depois vai falar como é uma mente livre, né? Então, não seria tão maldosa com vocês de só falar do ruim e não falar do bom, tá? Ai, que bom. Gostei muito